Olá, sou Lucas Pereira, graduando em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campo Salgueiro, e junto com minha colega Lorena Araújo, vamos falar sobre a aplicação da derivada na problemática do vazamento de óleo em alto mar. Um acidente de vazamento do óleo em alto mar pode causar graves danos à vida marinha. O óleo mineral está apto a intoxicar diversos animais, como peixes e tartarugas marinhas, que são amplamente prejudicados. Além disso, é possível identificar a presença do óleo em diversas praias do litoral, acarretando uma maior dificuldade para a retirada dessa possível substância. Ademais, aprendemos na química que o óleo não se mistura na água, e isso é um fator importante para entendermos as soluções para a retirada dessa substância. Como, por exemplo, temos as boias de contenção, que é utilizada para derramamentos de petróleo, óleo ou produtos químicos. Seu princípio de funcionamento é que elas possam dificultar a passagem do óleo até as praias. Outra ideia, dependendo da localização que o óleo esteja, você pode espalhar mais o líquido, no sentido do alto mar, para que aumente a volatização e sua evaporação. Existem também substâncias, polímeros, que podem ser adicionados à água, que adsorvem o óleo. Observem, adsorvem o óleo. Nesse caso, adsorver é quando você tem a deposição da substância na superfície. Então, algumas espumas adsorvem o óleo e você consegue com mais facilidade coletar essas espumas de maneira mais eficiente e prática. Dessa maneira, os engenheiros de petróleo e técnicos devem agir rapidamente para conter o derramamento. Logo, a aplicação das derivadas é de extrema importância na indicação da taxa de crescimento de uma grandeza em relação a outra, prevendo como e quando a mancha de óleo crescerá e onde estará. Vamos para um exemplo. Suponha que um óleo derramado através da ruptura do tanque de um navio se espalhe em forma circular, cujo raio cresce a uma taxa de 2 metros por minuto. Com que velocidade a área do derramamento está crescendo no instante em que o raio atingir 60 metros? Uma informação importante é que em vários problemas de cálculo, duas ou mais grandezas variáveis estão relacionadas entre si por uma equação. Com isso, a questão informa que a taxa de variação do crescimento do raio em relação ao tempo é igual a 2 metros por minuto. E ele quer saber com que velocidade está crescendo a área do vazamento. Descobrimos isso calculando a taxa de variação da área em relação ao tempo, sendo o raio 60 metros. Primeiro, vamos ter que relacionar as duas taxas, de área e raio. Fazemos isso através da área do círculo, que é igual a área igual a π raio ao quadrado. No segundo passo, vamos derivar a função área em relação ao tempo. Para isso, a gente vai usar a regra da cadeia. Nela diz que a derivada de y em relação à derivada de x é igual à derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Na questão, a gente tem que a derivada da área em relação à derivada do tempo, que é o que a gente quer saber, é igual à derivada da área em relação a raio vezes a derivada do raio em relação ao tempo. Bem, a derivada da área em relação ao tempo é igual. A área do círculo é π raio ao quadrado. Esse 2 vai para a frente do π, fica 2π r. R porque fica elevado a 1. 2 menos 1 é 1, não precisa colocar. Vezes derivada do raio em relação ao tempo. E isso a questão deu pra gente, que é 2 metros por minuto. Substituindo, temos que 2π vezes 60
60 é o raio, que na questão deu, que está em metros, vezes 2. Por fim, calculando 2 vezes π vezes 60 vezes 2, chegamos a 240 π. Porém, a gente vai considerar que π é igual a 3,14 e substituindo, multiplicando, vamos ter que a derivada da área em relação à derivada do tempo é aproximadamente 753,60 metros ao quadrado por minuto. Vai ser ao quadrado porque a gente está calculando a área. Logo, a gente tem que a velocidade em que a área do derramamento está crescendo, no dado instante, que nesse instante que a gente quer saber na questão é 60 metros, é igual a 753,60 metros por minuto. E é basicamente isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estaremos aqui.